Entonces, hoy hablaremos de dos medievales fantásticos, ¿no? O tres podemos hablar, porque es una pareja maravillosa, ¿no? Nicolas Flamel y Pernelle. Pernelle es la esposa de Nicolas Flamel. Y hablaremos también de Basile Valentin, que es un otro alquimista fabuloso, fantástico. Estes senhores, como hablaba con esta señora Pernelle, que fue la mano derecha y izquierda de las dos piernas de Nicolas Flamel, hicieron una obra fantástica. Estes dibujos tienen 650 años y ainda tienen mucha actualidad. Muchos de ellos no existen más no lo original, existen apenas por dibujos que fueron hechos en libros, que después por la tradición fueron se perpetuando. Los dos son mucho hablados por el maestro Samael, que era un estudioso profundo de alquimia práctica. Entonces, por eso que hoy, con estas dos flores maravillosas del espíritu, cerraremos o módulo de alquimia simbólica para irmos à alquimia egípcia na próxima classe. E depois, do módulo 2, falaremos de arquitetura sagrada, das leis metafísicas, energéticas, físicas, simbólicas, de los grandes monumentos mundiais, para no último módulo, aí sim, depois que conhecermos a alquimia, depois que conhecermos a arquitetura sagrada, mergulharmos por 4 classes no mundo maravilhoso de las catedrales góticas. É muito importante fazer esta introdução para que aproveitemos melhor o mundo de catedrales góticas. Também tenho observado que temos hecho muita complementação em termos de formação do grande arcano, dudas que parte do aprendizado del gran arcano, entonces tenemos que complementar por las respuestas y todo eso. Pero pedimos a todos en la inscripción que tuviesen formación en la Gnosis, por lo menos un año, conociendo la psicología gnóstica, conociendo la alquimia gnóstica. Observamos com muito gosto que há muitas questões e tudo isso sobre alquimia gnóstica, alquimia de formação de todos os cursos normais de Gnosis e até de los livros do maestro Samael. Bueno, então hoje estudaremos a parte 2 de los grandes alquimistas, hablaremos de Basile Valentin e hablaremos de uma pareja maravilhosa chamada Nicolas Flamel, Pernelle, sa femme. Sa femme é sua esposa em francês. Nicolas Flamel lhe gostava muito que chamassem Pernelle de sa femme, né? Então a esposa de Nicolas Flamel. Então, quem foi Basile Valentin? Foi um monge, não? Um monge beneditino, germânico, alemão, que no século XIV, nasceu em 1394, então, no século XV, praticamente, nos anos 1400, estudou muito alquimia. E Basile Valentin tem uma história interessante porque se volviu mais à alquimia metalúrgica. Paracelso se volviu mais à alquimia farmacêutica, medicinal, e Basile Valentin mais à alquimia metálica, também medicinal, mas com vias de metais. Por isso, praticamente toda a linguagem de Basile Valentin é metálica. Claro que foi também um profundo investigador da alquimia interior, senão não poderia escrever, falar e transmitir tudo o que veremos hoje. Certamente, Basile Valentin tuvo muita habilidade política, muita habilidade retórica, muita habilidade de escrita, para justamente poder estar em uma ordem cristiana, romana, beneditina, e poder ser respeitado e também escrever, e ministrar classes e tudo isso, sem ser descoberto, digamos assim. Sim que
percebessem que tinha um conteúdo filosófico, alquímico, espiritual muito mais elevado que seus instrumentos e toda essa linguagem. Então, estes maestros, assim também foi com Paracelso, com todos eles, tiveram muita habilidade. Eram gênios da linguagem, gênios da comunicação, porque não tinham consultores de marketing, não tinham pesquisas de opinião, não tinham trends de internet, de como chegam as pessoas as mensagens, haciam todo de la intuição e lograram uma obra fabulosa. Então, também estes maestros, e é assim com muitos outros, há especulações que siglos depois foram outra pessoa. Então, habla que Vasily Valentin foi Johann Toldi, um germano, 200, 400 anos depois. Pero todo isso é possível, tanto é possível porque alguém aprofundiza os estudos de um maestro, quanto é possível que seja o próprio maestro. Então, Vasily Valentin, o principal discípulo de Fulcanelli, Eugène Cancelier, nos habla que Vasily Valentin, ou Basílio Valentin, como se habla também, foi o maestro de Fulcanelli. Então, Vasily Valentin é uma pessoa muito importante, muito respeitada, e hoje veremos por quê, ao ponto do maestro Samael nos dizer o seguinte: em alquimia, o antimônio vai mais lejos, vai mais longe. É uma das partes autônomas e autoconscientes de nosso próprio ser. O antimônio é um deles, é um alquimista atômico. Esta parte trabalha aí ativamente fijando o ouro ao mercúrio, fijando o material transmutado ao material fluídico do nosso corpo. O mercúrio é o material fluídico, não somente o sêmen ou o sêmen, os fluidos regeneradores do homem, da mulher, as hormonas e tudo isso. O mercúrio também hace parte de los cuerpos superiores, etérico, astral, mental, y de causal también, de la voluntad. Entonces, el antimonio es una parte de nuestro ser. Allí, no esperma sagrado, está el alquimista atômico, que todos nosotros lo tenemos, el espíritu del antimonio de Vasily Valentin. Entonces, Vasily Valentin hizo un estudio, un tratado sobre o antimônio. Então, é considerado não somente o descobridor do antimônio e de ácidos como clorídrico e sulfúrico, mas também o descobridor do antimônio e de suas capacidades de fijar o ouro. E isto significa também lições maravilhosas do maestro Samael, quando habla que os sefirotes de la Cábala estão dentro de nós. Quando o maestro Samael nos habla que os apóstolos del Cristo, Pablo, Juan e todos esses estão dentro de nós, são partes de nosso ser, que os planetas e as forças zodiacales estão dentro de nós. Então, dentro de nós temos, como habla el princípio hermético, as mesmas possibilidades de macrocosmos estão em nós, el microcosmos. O grande segredo é despertar estas faculdades do ser, representadas por estes personagens, por estes elementos químicos, por estes planetas, por estes signos zodiacales, e aí sim, com esta força, com esta virtude, poder lograr as conquistas que nosso ser lo quer. Então, o antimônio não é solamente um elemento da tabla química, dos elementos químicos, a tabla de Mendeleev. O antimônio não é solamente uma figura de linguagem alquímica simbólica que utilizava Vasily Valentin para falar da fixação del oro en los cuerpos transmutados o en el semen,
El antimonio es una divindad interna y pessoal que todos nosotros lo tenemos. Un alquimista en fase avanzada de trabajo, o que já está caminhando há alguns anos, algumas décadas, ou algumas vidas, é um adorador de seu próprio antimonio. É adorador de seu próprio metal fijador interior. Então, vejam que vamos muito além da simbologia metálica ou alquímica, estamos falando aqui de simbologia ontológica, ou simbologia de nosso ser, de nossa mona, de nossa espiritualidade mais elevada. E Basile Valentin, então, tem um livro muito famoso chamado Las 12 Claves de la Filosofía, ou Las 12 Claves de la Alquimia, de Basile Valentin. Então, estou exponendo a todos o dibujo principal em color, que tem na internet em alta resolução, e também um resumo de los textos de Basile Valentin, que está à direita. É um resumo, talvez 20% do que há no livro, em cada capítulo de cada uma das 12 claves. E ainda em rojo, ponemos o resumo do resumo, né, de los arquétipos. Estas figuras acá não estão em perfeita resolução, por uma questão de administração do peso, das imagens e tudo isso, mas estão em resolução suficiente para que reconheçamos os elementos e tudo isso. Se algum companheiro participante quiser ver em detalhes, pode participar em High Definition, em alta resolução da internet, das imagens, coloridas também. As imagens originais em livro de Basile Valentin, de las 12 claves de la filosofia, são em preto e branco, não são em color. Estes foram colorizados na Idade Média por vários artistas, mas fizemos uma pesquisa sobre os colores e estão precisas, estão muito exatas. E Eugène Cancelier, também, que repetindo, nos habla que Basile Valentin é o maestro de Fulcanelli, também lo atesta quando escreve, faz comentários sobre este livro. Então, já cá estamos estudando agora os maestros de Fulcanelli, onde Fulcanelli tomou suas lições. Então, por isso, estes livros são muito importantes. E outro aspecto também, antes de entrarmos no comentário da clave 1, é que traremos coisas para nossa vida. Então, o que este dibujo significa para as pessoas que são solteiras, que não têm companheiro, companheira, para as pessoas que são casadas, né, que têm um matrimônio, pero seu cônjuge não participa dos trabalhos alquímicos, quer fazer sua sexualidade comum e tem direito a isso, tem que ser respeitado. E também para as pessoas que estão caminhando. Então, a ordem prática, a ordem diária, cotidiana destes preceitos é o mais importante do que nos quedarmos perguntando por que o manto do rei é rojo, por que a reina tem uma bolsita verde, todas essas coisas. Então, a parte prática, a gnosis, é o grande tesouro do maestro Samael. Então, esta clave nos habla de los dos agentes, um rei e uma reina. E à direita, cuidando de um fogo, está Saturno, o Senhor dos siglos, o ancião de los días, o maestro interior nuestro, o profundo maestro interior nuestro. E à direita há um lobo saltando, um lobo gris, um lobo cinza, se habla em português. Então, este lobo gris representa nosso impulso sexual, representa nossa libido, representa o fogo instintivo, hormonal, periódico, biológico que todos nós temos. E estes dois agentes, o rei e a reina, falaremos de já, devem observar estes dois coadjuvantes, hablemos assim, não importância, mas em ação durante a alquimia. Um deles é a vontade do Saturno, ele é o viejo, é nosso
Padre, que está em secreto, e sempre devemos fazer a vontade dele. Há alguma pessoa com o microfone aberto? Por favor, observe, para termos qualidade de áudio. E de la esquerda nuestra, derecha de la figura, está el lobo, que también es necesario. Entonces, no se hace alquimia sin una contraparte real, un rey para quien es reina, mujer, una reina para quien es rey, para quien es hombre. E também tem que ter fuego, líbido, tem que ter interesse, ânsia sexual, puesta al fuego, el lobo gris está pulando. Observem que é gris, em alquimia significa que está a meio caminho, não é negro nem branco, ou seja, está se transformando. Acá, claro, obviamente, está se transformando para arriba, para a evolução, porque estamos falando de alquimia. E à esquerda, toda a vontade do Padre, todo o cuidado do Padre, arreglando, nutrindo, supervisionando o fogo secreto. Então, por isso, volto ao texto agora, por isso, se desejais trabalhar por nossos corpos, tomai ao muito ansioso lobo gris, que por el exame de su nombre está sujeito ao belicoso Marte, Marte de la fuerza, Marte de la batalla, Marte de los embates. Pero por su raza de nacimiento, el lobo gris es hijo del viejo Saturno, el anciano de los días, en los valles y montañas del mundo. Es presa del hambre, da fome más violenta. A este mismo lobo, arroja, jogue el cuerpo del rey para que reciba su alimento. O sea, durante la alquimia, nosotros debemos nos entregar al fuego erótico, nos entregar al líbido, pero controlándola, pero no que ella nos domine, y sí que nosotros la dominemos. Nosotros debemos, como se habla en alquimia china, cabalgar el tigre, como se habla en alquimia egipcia, montar el toro, montar la diestra, ¿no? Entonces, es eso que está diciendo eso. Cuando el lobo ya tiver devorado al rey, o sea, está lo conduciendo, hace un gran fuego sobre la supervisión de Saturno, el padre, para consumir el lobo enteramente, entonces el rey estará liberado. O sea, la alquimia es la arte, la alquimia sexual de la pareja, de permitir al fuego que asca sus corridas, que asca sus incursiones, que asca sus cazadas al ego que está en volta, lobos malos, lobos inimigos, lobos negros, y vuelve cuando el Saturno lo llamar y que este lobo se sacrifique, sea arrojado al fuego. O sea, el deseo animal, la tendencia orgástica, todo eso debe ser después de la casada alquímica, es otra terminología también, por eso acá están en el campo, debe ser sacrificada el deseo carnal, y sí, en nombre del rey, de la rey. Entonces, este es muy interesante, porque hay personas que intentan trabajar con la alquimia, soltando el lobo completamente, y esto es un desastre, porque el lobo puede se volver contra su dueña, y los ferir. Y hay otros que no sueltan el lobo, entonces no hay casada, no hay como pegar los enemigos en el embosque del ser. Los enemigos, repito, son los defectos psicológicos. Y otros también que no entregan el trabajo sobre la orden, el donum Dei del Padre interno. Entonces, este es otro problema. Entonces, el Padre interno y el lobo concurren, se complementan en el trabajo alquímico, en la primera clave de Basilio Valentín. Entonces, en trabajo en la forja de los ciclopes, en la fragua acesa de Vulcano, en lo atanor alquimista es soltar el lobo, pero controlarlo, después sacrificar el lobo en fuego, y sobre la supervisión del Padre interno. Y este es el primer gran segredo de la clave de Basilio Valentín. El segundo es la propia preparación del mercurio. El mercurio
tiene dos aspectos, representados pelos dois esgrimistas, dois espadachins, em português, que estão em rojo, estão em vermelho. E sob o domínio de Mercúrio, del dios alado, com seu caduceo de proteção, há um espadachim, que é o Mercúrio melhor preparado, representado por ele espadachim, que tiene la serpiente enrolada en la espada. El otro no tiene la serpiente, tiene una espada, pero tiene una paloma blanca en la punta de la espada. Luego a izquierda del brazo del Mercurio filosofal, del niño de alquimia de Dios Hermes. Entonces, estes dos, la pureza, la vitalidade, la virilidade, la sensualidade, la pureza, la santidade, também trabalham, não lutando um contra o outro, pero mostrando suas habilidades para que o Mercúrio se forme. Então, quando o Palácio do Rei, estou lendo agora, haya sido arreglado e adornado com este meio e com diferentes artesanias, ou seja, toda a mente, a emoção, o corpo físico esteja bem para hacer la alquimia. No se hace alquimia con estrés, con cara fea, con el cuerpo sudado, con esas cosas, con la panza muy llena, comido de más, con alcohol, con el sangue. No se hace alquimia con impurezas. Entonces el mar de vidrio haya seguido su curso y cuando también haya llenado el palacio de riquezas, o sea, de devoción, de dedicación, entonces el rey estará com segurança, com seguridade, e poderá estabelecer seu trono. Sim. Bem, depois leremos as perguntas no chat. E Luiz está me falando aqui que há muitas perguntas. Não lo vejo aqui porque estou concentrado internamente para poder lhes falar isso, mas vão perguntando. Se quiserem anotar também na lado, depois perguntam, sim? Entonces, cuando el rey está preparado y los dos mercurios están en contenda, cuando Osíris obriga a Horus e Sete a respetarem sus dominios, se habla así en alquimia egipcia, Osíris obriga Horus e Sete, Horus representando el Cristo, la pureza, e Sete representando la tentación, la serpiente, estão sob o domínio de Osíris, na alquimia egípcia. É a mesma linguagem que falam antigos textos da liturgia gnóstica, de rituais egípcios. Então, este rei está pronto, e então, olha que interessante isso. Vou ler agora. Que o noivo se una à noiva, ambos desnudos psicologicamente, ou seja, sem preconceitos, sem medo, sem nada, e também fisicamente. E tudo que se lhe ha preparado para o adorno da roupa, em el quanto a hermosura do rosto se deve quitar de novo, ou seja, a beleza do rosto deve se tirar ou voltar nova, né, bela, para que entrem desnudos no sepulcro. O sepulcro, em linguagem alquímica, é muerte mística, ou seja, vontade de matar o viejo para nascer o novo, desnudos como nasceram. Agora é explícito Basílio Valentina falando de uma plática sexual, e que sua semente não seja corrompida por uma mescla extrínseca, ou seja, não deve haver pensamentos impuros. Então, este é uma outra etapa. Quando nós logramos fazer alquimia, sexo sagrado, sem a lujuria, a mescla não está perfeita, está limpa. Enquanto tengamos lujuria, enquanto tengamos pensamentos exteriores, fantasias, devaneios, essas coisas, a mescla ainda não estará perfeita. A água preciosíssima, que ha de ser o banho del novio, deve hacer-se sabiamente, com muito cuidado, de dois atletas, isto é, de dois materiais opostos, complementares, o homem e a mulher, de modo que um de los contatos excite al outro, ou seja, os dois avivam el fuego uno del outro, os dois
mantiene el tanur a la temperatura correcta. Siempre que estamos en la forja, debemos observar nuestra pareja para que ella esté bien con la temperatura sexual correcta, en movimientos, en profundidad de penetración, en respiración, en pensamientos, en caricias y todo eso, y viceversa. La mujer no es solamente un instrumento pasivo de la alquimia. El hombre no es para la mujer alquimista solamente un laboratorio pasivo. Ellos son dinámicos y el fuego es cuidado por dos alquimistas, un hombre y una mujer, que los dos observan sus mercurios, sus fuerzas sexuales, y sus fluidos corporales, sus fluidos magnéticos y energéticos y físicos, peleando. Uno por la pureza, el alquimista de nuestra derecha, y otro por la vitalidad, virilidad, erotismo y todo eso, el esgrimista de la izquierda. ¿Sí? Entonces, esta ala ao chão, acá, que es una ala pequeña, es la ala de la libertad y de la espiritualidad, que está siendo disputada por los dos esgrimistas. En el alquimista, en que el erotismo y todo vence, normalmente se pierden las alas, o sea, cae en sexualidad animal. El esgrimista, en que la pureza, repito, de la derecha, que tiene una paloma blanca a punta de la espada, el esgrimista vence, se es la pureza, entonces la ala es coronada neste esgrimista, y el mercurio es llamado mercurio amarillo. Hablaremos de eso bem mais adiante, de los colores de la grande obra. Bueno, indo a outra figura, outro dibujo, temos muitos para ver, 12 solamente de Basili. Esses são os dois dragones, as duas naturezas do dragão. Também há lobos lá atrás. O lobo está caçando um galo branco, ou seja, o lobo acá está representando não mais o lobo gris, mas está representando o ego. Este lobo pegou parte de nossa virtude, que estava em formação, porque os lobos estão a caçar, e não é o lobo gris do instinto humano, é o lobo del ego, de la psique, que não quer el galo, el gallo, ou la ave de la virilidade sexual blanca, de la virilidade luminosa ou positiva seja criada. Então, entra em cena o dragão. Esse dragão também tem duas polaridades. Quando o dragão está verde, significa positivo, significa que está crescendo, significa que é fértil e apto para a alquimia. Quando está negro ou marrom, significa que precisa ser purificado. Então, vejam que está em rojo no texto. Assim, nosso azufre, nosso fuego ardente, por la água preparada según la arte, o sea, el erotismo y los fluidos, la relación sexual alquímica, debe ser vencido y vencido para que después de la separación del agua triunfe la vida ardiente de nuestro vapor sulfuroso. O sea, después que se desprende el azufre que fecundó el mercurio, se forma el vapor sulfuroso, e depois, então, é possível sacar as virtudes do fogo. Antes disso, a água é a água primária, é a água seminal comum, que se submetida ao fogo do amor, ao altar doméstico do amor, à ara do amor da pareja. Aí sim se pode liberar seu fogo, se pode liberar seu vapor sulfuroso. Sulfuroso significa de sulfuro, significa de azufre, significa de enxofre, ou seja, um vapor, a água fervida, em forma de vapor, que sobe, impregnada de fogo sagrado. Então, este dragão é um dragão positivo, que está cuidando para que os lobos da lujuria, os lobos do desejo, os lobos de las imágenes exteriores, o lobo de la intelectualismo na hora do arcano não entrem para roubar mais virtudes do ser. Então, aí se habla também da vontade, do telema do rei, do maestro alquimista,
En cambio, nesse dibujo, nenhum triunfo pode lograr-se sem que o rei, o alquimista, haya añadido, haya acrescentado a sua água sua natureza enérgica e sua força, e sim haver te dado a clave de seu próprio color. Ou seja, quem comanda o ritual alquímico é o Padre Interno e a Madre Divina. Não é o dragão, que é símbolo de uma das forças alquímicas que nós temos dentro. É o mesmo Saturno, a mesma Estela Maris que falávamos lá arriba. Os dois. Isto está representado em telema de los gnósticos, em vontade consciente. ¿No? Continuando o texto, hasta tal ponto que é destruído por ela, ou seja, por la vontade da lei, e se volta invisível. Pero por essa transformação deve ser visível sua forma, aunque com uma diminuição de sua essência natural e uma melhora de seu corpo. Ou seja, a transformação é visível, mesmo com o sulfur, os vapores sulfurosos do mercúrio transmutado. Quando alguma pessoa que faz alquimia de verdade, externamente se vê, ela se torna mais disciplinada, mais tranquila, menos agressiva, se torna uma pessoa mais paciente. Estas são as coisas visíveis do alquimista e da mulher da mesma forma. A clave 4 é muito importante porque é a disposição para a morte. Ou seja, este esqueleto que está aí, estes huesos, são justamente a disposição do alquimista para morrer em si mesmo. Muitas pessoas não passam da clave 3. Não querem morrer, querem nascer alquimia solamente para fabricar corpos superiores, para rejuvenescer e tudo isso, ter o elixir da longa vida. Pero a alquimia também busca a panacea, a eliminação das enfermidades. De la maior enfermidade da alma e do espírito é o ego. São os defeitos humanos, a envidia, a lujuria, o orgulho e tudo isso. Então, a disposição para a morte mística, física, interna, através do fogo, por isso a vela é o principal deste dibujo. Só um instante. Pela ceniza, nas cinzas, se esconde o verdadeiro e natural sarro. Sarro, em português, é tártaro. Né? Tártaro, depósito de material antigo, como temos em nossos dientes também, ou como se habla em metalurgia, quando tem algo que está oxidado, né? Com óxido de hierro, por exemplo, com ferrugem, como se habla em português, e que há que dissolver para que os metais imitam sua natureza natural, né? Suas características primordiais. Depois da combustão, ou seja, depois do fogo, da morte, se forma um cielo novo e uma terra nova, ou seja, um espírito novo, limpo das suceras, ¿no? E também um corpo limpo, porque é transmutado. Então, o vidreiro é o nome do alquimista, porque é dos nomes, vidreiro, porque trabalha com a sílica, trabalha com substâncias químicas, trabalha com horno, trabalha soplando aire para hacer vidro. Então, os alquimistas medievais utilizavam este término para o alquimista. Então, o vidreiro faz o vidro que depois sempre resiste ao fogo, um corpo transmutado por alquimia, uma essência liberada dos agregados psicológicos, se queda resistente ao fogo, ou seja, não cai em tentações, né? Através da ciência e da prática repetida. O maestro nos ensina a coser, coser e recoser, e jamais se cansar disso. Ou seja, não se pode perder tempo para morrer, não se pode perder tempo para viver. Aqueles que têm condições têm que trabalhar, porque a lei, o Dharma, nos dá condições, dharmas para trabalhar. Então, trabalha-se com o que tem, e não esperando coisas ideais. Muitas vezes, nós não merecemos coisas ideais, merecemos coisas que nos cabem para nos desarrollarmos. Tá? A clave 5 habla do embrião filosófico,
o enxofre, o azufre, ¿no? Avidez que tiene el león, vean que acá hay un león coronado significa el sol, significa el oro potable. El león se quiere poner la pata con garras para arriba de la señora, de la reina, que acá está, portando un vaso hermético con líquido dentro. Este vaso hermético significa que essa senhora é uma alquimista e ela está de verde, ou seja, está em crescimento e tem um vaso com 7 flores, ou seja, é uma senhora da filosofia das serpentes, da filosofia dos 7 chakras, dos 7 cuerpos, das 7 serpentes metálicas que despiertam com a alquimia. O rei também está em fogo, o Senhor também está em fogo, está com um fole, com um soprador, justamente para poner, alimentar o fogo. E acá temos Mercúrio também, representado por um anjo de Vênus, um cupido, um senhor de amor, pronto para insuflar ainda mais amor na pareja. Está para flejar a mulher, ou seja, o vaso da mulher também não está lleno, isto significa que estão trabalhando. O corpo do Senhor, do Rei da Alquimia, também não está todo com roupas nobres, isso significa que estão trabalhando. E a avidez do leão para o líquido, da enorme retorta, da jovem alegre, ou seja, da jovem feliz, que ainda, repito, não é experiente, não é uma reina completa, formada, é uma princesa que está trabalhando. O conteúdo aquoso se recorre por la noche, ou seja, os alquimistas falam de rocío de la noche, porque a la noche há muita energia telúrica e o alquimista trabalha com energias solares do dia e com energia telúrica a la noche. Então, o contenido aquoso da alquimia, o trabalho alquímico, se hace a la noche. Claro que de día también se puede hacer la alquimia, pero no tiene las mismas funciones del trabajo nocturno. El trabajo nocturno es el trabajo con la tierra, el trabajo diurno es el trabajo con los cielos. Entonces son características diferentes. Por eso que los alquimistas, los antiguos recorredores de rocío, de orvalho, se hablan que el conteúdo del agua regia, del agua de la reina, se recorre por la noche. Nosso começo, nosso começo é um corpo tangível e estável, o sêmen físico do homem e da mulher. Em meio do trabalho, é um espírito fugidio, ou seja, o fogo começa a despertar, e os lobos do ego, o lobo do instinto começa a atacar. Já vimos isso em notas claras. E depois, ao final, é medicina muito fija, ou seja, é a panacea, se conquista, se estabiliza a medicina, ou seja, o mercúrio filosofal. No princípio, o mercúrio é estável, porque é apenas físico, depois ele é vaporoso, porque é sutil, volátil, e ao final ele se fija nos corpos, na coluna, na chaminé del alquimista. Já vimos o que significa a chaminé em alquimia, em alquimista, a chaminé em português. Então, é fácil compreender este cuidado que temos que ter com a ânsia, com a pressa, com a falta de paciência nas várias etapas de alquimia. A sexta etapa é a bênção de Deus, ou seja, este acá é um bispo, pero, claro, Basílio Valentim pôs um bispo para não ir para a hogueira, para não ter seus escritos proibidos por la igreja em que estava vinculado. Basílio Valentim era um monge beneditino. Então, ele habla de altamente canônica. Canônica, a qualidade da bênção, não é canônica dos canônicos eclesiásticos, é canônica de cânon grego, que significa padrão, que significa as fórmulas secretas. Não? Então, num matrimônio alquímico abençoado por Deus, onde há um arco-íris arriba, o arco-íris significa sempre a união do cielo com a terra,
las bênçãos divinas, porque Deus se manifiesta em seus 7 colores fundamentales, la ley de 7, y esta aspersión del Espíritu Celeste, del Espíritu Luminoso, entonces hace la puente entre el Sol y la Luna, abençoando, selando divinamente el matrimonio. Entonces, esta es una fase muy interesante, acá representada rojo como azufre, y la reina amarilla o bege como el mercúrio, e sempre abençoados por Deus. Ou seja, o Padre, Deus, abençoa a pareja sagrada. Que o ingrediente maior não seja demasiado abundante e não oprima a parte menor. Ou seja, esta frase que estou lendo acá à direita, mais ou menos em meio do texto, significa que um homem que tenha mais domínio sexual que a mulher em la alquimia, ou mais vontade erótica, não pode forçar sua esposa. E o contrário também é válido. Uma mulher que tenha mais domínio del fuego que o homem, ou mais fuego que o homem, mais ânsia sexual, não pode sobrepujar, não oprimir a parte menor que um de los dois. Então, tem que ter paciência, muita paciência, trabalho constante, amor e diálogo para que os fuegos se equivalem com o tempo, as energias, a capacidade, tudo isso. E o doble de fuego, que é o lago de duplo fogo entre os alquimistas egípcios, não? Onde se arroja os demônios vermelhos de Sete, né? Para liberar oros, para construir os campos de paz, as muralhas de campo de paz, é o mesmo que está aqui. E o lago de duplo fogo deve alimentar-se de um cisne branco. O que significa que o lago de duplo fogo, ou doble de fogo, ou duplo de fogo, deve se alimentar de um cisne branco? O cisne branco é o símbolo do amor, né? Kala Hansa entre os hindustanos. Então, Kala Hansa é o cisne sagrado, o cisne branco que está nadando no lago alquímico del paraíso, es el amor. Entonces tiene, durante el lago del matrimonio de duplo fuego, vean que a la derecha hay una divindade cuidando de los líquidos de la figura, y a la izquierda está un hornillo con fuego aceso, con dos caras, o sea, los dos trabajando arriba del hornillo de la izquierda. Ou seja, o lago de duplo fogo tem que ter amor. Não se hace alquimia sem amor. Claro que o amor é algo muito profundo. Não vamos falar aqui de amor e tudo, porque não é o objetivo deste curso. Mas o anhelo de que nossa esposa, nosso esposo se liberte, seja feliz, vença suas debilidades, tratá-lo com carinho, querer o melhor para ele, sacrificar-se por ele, são etapas do amor, que não tem nada a ver com ego, não tem nada a ver com recorrência, não tem nada a ver com dependência familiar, psicológica, financeira, social, ou nem mesmo com recorrência kármica, como falávamos. Amor é uma flor de liberdade por el ser amado, que nosotros entonces, este cisne blanco Kala Hansa, el cisne de la pureza, el cisne de la fidelidad, el cisne del amor. Entonces, rei e reina se saciarão, rei se saciará dela, se nutrirá dela, ella se saciará dele, se nutrirá da força masculina, até que ambos desapareçam e se fundam em um só corpo. Então, essa é a alquimia pura, explícita, como o trabalho alquímico em Basílio Valentim, clave 6, quando o azufre e o mercúrio estão submetidos ao hierogamos, ou hierosgamos sagrado. Então, é muito profunda essa figura. E também a clave 6 significa que é um momento de decisão, é um momento em que podemos estar em lodo de la tierra, tomamos el camino del pántano, o podemos ir al cielo con la sacerdotisa o la mujer con su sacerdote alquímico y
le limite al cielo. Entonces es un momento de decisión en la clave 6, decisión filosófica. La clave 7 es un sello que sintetiza que do caos, el anillo azul mayor está escrito caos. El caos son nuestras energías instintivas, son el semen de la mujer y del hombre. Este caos tiene 4 elementos, tierra, fuego, agua e aire, que estão representadas em latim, escrito num rosita, num laranjito internamente como verano, inverno, estes em latim é primavera, e também outono, que está escrito ali. Então, são os 4 elementos, ou as 4 estações da natureza, que formam o 4 del Sal Philosophorum, e tiene el triángulo alquímico de agua, de fuego y de origen de los dos para formar sal, azufre y mercurio. Entonces, en esta figura tenemos Dios nos dando el caos, que es la figura circular, redonda. Después la materia, que es lo 4, representada en las estaciones de los 4 elementos, y después su reducción a los 3 elementos, a la agua sagrada, la agua lustral, la agua que brilla, la agua que es lustrada, la agua de fuego, los vapores sulfurosos, como vimos. Entonces, todo esto sob la supervisión del alquimista, que age, que tiene una acción con justicia, con equilibrio, por eso tiene una balanza a la mano destra, y también con fuerza, con vigilancia, con voluntad, por eso tiene una espada en la otra mano. Y todo esto es un segredo hermético, ¿no? La salida de toda esta retorta, ese hornillo que tiene el caos de los 4 elementos y los 3 fijadores alquímicos, saem por uma chimenea, que é o segredo hermético, que é justamente nossa coluna espinhal. Então, este é um símbolo do vaso filosófico, em que a sal de los filósofos é água de fuego. Então, estou leyendo o que está em rojo. Porque o fuego sem aire não tem vida. Lembrem-se, recorrem del na outra figura, o alquimista tinha um assoprador para insuflar aire na mistura. O fogo necessita de aire, de oxígeno, e o aire sem fogo não pode manter o calor e a sequidade, a secura não pode ser mantida. Deve respeitar-se o regime do fogo. A fluidez úmida se seccione com precisão e sem demasiada prisa, ou seja, se respeita o regime del fuego, las pausas magnéticas criadoras, para que nuestro pozo alquímico se llene de agua novamente, para podermos sacarla del pozo alquímico quando há água, senão solamente haverá lodo. Hablávamos com Fernando Navarro sobre isso esses dias, ele nos contava também coisas muito interessantes sobre isso. Então, o poço alquímico precisa se llenar, e a água que sacamos do poço precisa se depositar para que decante as substâncias extraídas. Esto del poço se llenar novamente de água, por el lençol de Freya, por el lençol freático, por las venas de la tierra, de la diosa madre Freya, diosa de los nórdicos, esposa de Odín, de Botán. Então, este poço, quando lleno, se nos permite sacar a água com um vaso, com um balde, se habla em português. Então, a pausa magnética criadora é para isso, para que haja equilíbrio na balança e para que não forcemos nossos corpos, do homem e da mulher, cada um adaptado ao regime próprio do fogo. A clave 8 nos habla novamente agora. Vean que habla Basile Valentín, nos habla que la putrefacción, que significa muerte mística, es la clave mayor de la gran obra. Y esto viene directamente ao encuentro de que nos habla el maestro, de que las personas que hacen solamente alquimia sin hacer psicología de la muerte mística y sin nacimiento de virtudes,
estão formando armaduras para que su ego sea fuerte con armaduras metálicas transmutadas, ¿no? Entonces, tenemos que ter armaduras forjadas em ouro para que nuestro Señor interior profundo y nuestra reina interior, nuestra Madre Divina, los porten, los vistan, los trajen, no para el ego trabajar. Entonces, por eso que Basílio Valentim habla que la clave mayor de la obra alquímica de la Manos Opus es justamente la putrefacción voluntaria. Vean que la muerte mística, hay un alquimista blanco, de blanco, en la cueva, en la sepultura, voluntariamente. E há outra parte dele já muerta, já mumificada, à la frente. E à direita e à esquerda há dois arqueiros que estão tentando acertar o alvo. É a mesma coisa dos esgrimistas da outra clave. Então, sempre há este embate interior do ego que não quer morrer. É muito fácil nós observarmos a sabotagem do ego, de não querer fazer as práticas, de não querer fazer meditação, de não querer fazer autoobservação. Uma das coisas que o ego utiliza é o intelectualismo, é querer saber os detalhes da teoria e não fazer práticas. Então, são subterfúgios do ego, e quando o ego nos domina e nos faz sabotagem, podemos ver que um dos arqueiros está acertando mais que o outro e a morte não camina bem. Então, putrefação, agora vou ler, resulta assim na vivificação, da ressurreição da geração. Ou seja, com a morte vem a vida. Falou Jesus que para que nazca o trigo, a semilla tem que morrer. Né? Deve ser estimulada e alimentada por qualidade caliente, ou quente em português, inerente ao elemento fogo, ou seja, pelo sexo, pelas energias criadoras. As estrelas, por mediação de los elementos encargados disso, devolverão a vida aos corpos podridos, os corpos podres, muertos, para que o celestial vuelva a existir. Ou seja, está falando de ressurreição. Né? Quando o credo gnóstico habla de la resurrección en el último, en el postrero día, estamos hablando del postrero día de nuestro trabajo, no el día que virá el Cristo de Jesús y tirará los muertos de las tumbas. Esto fue alterado en el concilio de Nicéas y viró el credo niceno. El credo gnóstico es diferente. El credo gnóstico habla de trabajo interior, no de um trabalho que dependa de uma instituição. É solamente na parte que tem a ver com a ressurreição. Então, veem que a morte mística é imprescindível. A clave maior da grande obra se pode começar e caminhar muito sem companheiro, sem companheiro. Ou seja, veo que habla Basílio Valentim, Jesus e o maestro Samael também. O principal é a morte, porque fazer alquimia qualquer pessoa hace. Basta que tenha vontade, companheiro, uma companheira, pouco de disciplina e a alquimia sexual se hace. Ou se hace sexo tentando ser castidade científica. Não podemos chamar de alquimia. Pero morte mística poucos hacen. Então, a diferença e a clave maior é aprender a morrer, né? Habla los maestros que aprende a morrer estará liberto de la muerte, ou seja, terás la resurrección. Muy interesante la clave 8, que é a clave de Jó também, de las pruebas de exigencia de paciencia en la clave 8. Quanta cosa, ¿no? También la clave 9 es una cruz, es un crucero. Claro que Basílio Valentim poderia desenhar como los hacen los tantras tibetanos, a mulher sentada em posição sexual no homem, porque isto seria um escândalo no século XIV. Então, Basílio Valentim desenhou os dois com um cruzeiro, os dois nus, em posição que poderia ser sexual,
pero haciendo una gira, haciendo un fuego de roda, un fuego de remoinguinho, né, como está escrito ali, representando justamente el símbolo de la Tierra. El símbolo alquímico de la Tierra es del planeta Tierra un círculo con un crucero dentro. Y si ya observaron a la izquierda de este slide, tiene una faixa, una tala verde. Esta tala tiene los 4 elementos, el triángulo para arriba es fuego, el triángulo para abajo con vértice para abajo es agua, los dos cuando se unen forman la estrella de Salomón, el hexaéster, né, a estrela de 6 puntas, el símbolo de triángulo para arriba con un tracito, con una línea, es símbolo de aire, y el triángulo para abajo con una línea, con un tracito, es símbolo de tierra. Son los dos elementos volátiles, son fuego y aire. Y los dos elementos fixos, los dos elementos terrestres, son agua y tierra. E abaixo deles estão os elementos alquímicos. El azufre, que é um triângulo com uma estrelita, com uma cruz, desculpen, abaixo. É um círculo cortado ao meio, símbolo do elemento, sal. E também abaixo o símbolo de Mercúrio. Este símbolo de Mercúrio, uma rodita com uma cruz e uma pedaço de um troço de um círculo arriba é símbolo de Mercúrio, tanto do planeta quanto da alquimia. Poderia falar muito sobre esse símbolo, porque tem muita geometria sagrada neles, mas não é o objetivo acá agora. Depois, quando falarmos de catedral, poderemos identificar estes símbolos. Então, é muito interessante reconhecermos isso. São os 7 substratos da grande obra: fuego, água, aire, terra, sal, enxofre, azufre e mercúrio. Estão representados acá também nesta figura por Basílio Valentim. Leyendo agora, os dois princípios masculino e feminino proporcionam um globo crucífero, ou seja, uma esfera com 4 formas, ou seja, Deus, que é a esfera ou o círculo, crucificado em la matéria, que é a cruz ou a forma del 4. 4 é o número de la materialización, por eso tenemos 4 cuerpos inferiores, 4 cuerpos mortales. No remolino de fuego, es fuego de roda, o fuego circulante, no curso de la cocción que se forman los colores de la gran obra, ¿no? Entonces, tenemos el blanco, el negro, el amarillo o verde, y el rubí o cor violeta, que es la piedra filosofal hecha. Também há os corações, que simbolizam também o azufre rojo, com as culebras, e tudo isso. Há uma simbologia das 3 forças, sal, azufre e mercúrio, trabalhando intensamente em hornilho, em fogo de roda, para que Saturno, ou seja, aquela experiência, aquela voz do Padre interno, trabalhe em toda esta energia, como vimos na primeira clave, Saturno é a experiência e Marte, lobo cinza, é a avidez. Então, de la técnica, de la arte, de la paciência, sabiamente complementada com a avidez, com a energia, com a vontade, nasce o alquimista, não? Para serlo maneável com o mesmo Saturno, ou seja, o corpo metálico transmutado não pode ser rígido, não pode ser inflexível, como Saturno. Saturno representa o plomo também, né? Mas não acá. Saturno acá representa o Padre interno, o viejo de los siglos, não? Pero com maior constância, Saturno trabalhando, então, impregnado de vitalidade. Então, esta clave é muito interessante, basicamente uma demonstração do ato sexual, dos animais e do fogo de roda com amor dentro do trabalho alquimista. Valentim também, na clave 10, nos traz um símbolo sagrado, não? Que diz que eu nasci de Hermógenes, natus sum et Hermógenes, Imperius me elegeu a mim, Imperius elegit me, em latim, não?
e depois sim, lanço Yansuf, estou destinado a perecer, né, que está escrito também em latim ao redor do triângulo. Então, Hermógenes é um filósofo grego, mundano, normal, não divinizado, e Périus é um titã, que é o padre del Sol e da Luna, ou seja, padre de nosso azufre, o Sol dentro de nós é azufre, e de la Luna dentro de nós é Mercúrio, ou seja, um titã criou dentro de nós o fogo e a água. Então, sem Yansuf, Yansuf aqui é o Ein Sof, ou seja, a luz infinita da Cábala, uma das esferas mais elevadas da Cábala, muito arriba do Keter, né, do triângulo superior da Cábala. Não vamos aprofundar aqui a Cábala, mas Basílio Valentim e Nicolas Flamel, estes também conheciam a Cábala, né, conheciam as tradições judías e as tradições hebraicas. Então, acá é uma referência ao Ein Sof, né? Ein, sem, Sof, limites, né? Em hebraico antigo. Né? E o tempo necessário e não tarde demasiado, ou seja, o tempo necessário para ser o elegir, para que se possa observar o tempo. Então, isto se refere ao tempo de trabalho em la forja. Não se pode falar meia hora, uma hora ou 3 horas. Depende de cada poço, depende de cada hornilho, depende de cada lobo, depende de cada leão, depende de cada rei, depende de cada reina, depende de cada arqueiro que há dentro de nós. E agora já posso falar assim com vocês. Compreendem o que estou falando. Se alguma pessoa entrou agora, um companheiro entrou agora aí, seja muito bem-vindo, vai pensar que estamos loucos, falando em lobos, em esgrimistas, em espadachins, em, em, em animais, em cisnes blancos, mas a alquimia tem profundo significado em cada um destes símbolos. Por isso se habla do tempo necessário. O cocimento não se pode tardar demais, não se queima a retorta é perdida, e também não se pode fazer muito rápido, senão o alimento alquímico, o mercúrio, se queda crudo, ou seja, não forma vapores. A leite de la virgen não ferve, não sube por la chimenea. Então, há necessidade de ter o tempo e a temperatura e o fogo duplamente controlado ou observado ou alimentado e também insuflado por aire, que é os pensamentos e a respiração, para que o fogo tenha a temperatura e o tempo necessário para o cocimento. Então, é exatamente isso que significam essas palavras em hebraico e tudo isso. Hicimos uma pesquisa sobre isso, não percam tempo nisso, muitas vezes é detalhe apenas da mente, o importante é guardar que nós somos filhos do Deus do Sol e da Luna, e com nosso Padre de nosso Padre, Ein Sof, uma esfera muito superior dentro de nós, podemos fazer o trabalho usando o sal, azufre e mercúrio, o sol, a lua e mercúrio, como está no triângulo de cabeça para baixo. O triângulo de cabeça de vértice para baixo significa água, significa terra, né? Significa o vitríolo, visita interior eterno, visita o interior de tu terra filosofal. Não se vá a espiritualidades e teorias exteriores, você vai em tu terra filosofal. E nesta terra filosofal está no chakra fundamental, está em Muladhara, está na parte inferior da coluna. Então, todo isso tem muita simbologia, né? Seja a pedra no horno vazio significa que não tenha sujeira, não tenha nada anterior, não tenha malos pensamentos, de triple construção, ou seja, o homem, a mulher e Deus, os três que constroem o tanur, solidamente atornilhada,
Atornilhada em português é parafusada, fechada, selada, cerrada, fechada, cocida por el fuego continuo por todos os lados, né? Então, é uma imagem maravilhosa da conexão de Lingam e Om, né? Clavions alimentaram o leão rojo por el leão verde. Es muy lindo eso porque están el rey y reina con sus soles y lunas en amor, están con corazón rojo trabajando y dominando, montando dos leones, o sea, ya están trabajando con el oro potable, ¿no? Están vigiados o guardados por un guerrero, por un vigilante interno, para que no vengan lobos y todo eso, no los perjudiquen. Debes tomar la sangre de tu costado derecho y sangre del costado izquierdo de tu mujer. Olhe como é explícito o que Febo, né, que é um enviado de Zeus, falou para Orfeu, porque Orfeu estava casado, um herói grego, com Eurídice, e não podia ter filhos. Eurídice é a mesma, que foi raptada e levada aos infernos, e Orfeu foi buscá-la, e depois não podia mirar para trás, tudo isso. Mas essa é outra parte do mito, não cabe a hablarmos disso agora. E Febo, então, o enviado de Zeus, diz a Orfeu que para que ele tenha filhos com Eurídice, ou seja, para que ele haja alquimia com Eurídice, Orfeu deveria tomar a sangre do costado direito suyo e do costado esquerdo de tu mulher, ou seja, misturar os veículos, a sangre, a alma que estava na coluna espinal, estava na chimenea de los dos. Reuni-los e vuélvelos a poner en el globo de los 7 maestros. El globo de los 7 maestros é a coluna espinhal com suas 7 serpientes, uma em cada corpo físico, tem um etérico, outro astral, mental, átmico, búdico, mânico, né, de espírito, de alma, de consciência, en el septenário gnóstico e também teosófico, que todos nós acá que estudamos nós lo conhecemos. Então, estes 7 maestros são os maestros de los 7 corpos. Cada corpo tem um maestro interior que lo comanda, né? Logo, o robusto niño, a criança, é alimentada por sua carne, por sua energia, né? Então, é o trabalho que os dois fazem, né? Se os faltou, olha o que diz Basílio Valentim já nesta clave 11, já hace um alerta, né? Se a vocês que estão me ouvindo, estou lendo abaixo, o bem abaixo do texto, le faltou a compreensão, não me lo atribuas a mim, senão a vuestra ignorância, porque me está proibido abrir esta porta. Se para vocês faltou a compreensão, não culpem a mim, senão a vossa própria ignorância, porque para mim está proibido abrir essa porta. Ou seja, Basílio Valentim contava o segredo em figuras, em símbolos, em metáforas, mas não falava diretamente como fala o maestro Samael. E a clave 2 diz respeito a la manutenção das 2 pedras. Que são estas 2 pedras? A pedra del hombre e a pedra de la mujer. Se a mulher não quer cincelar, fabricar sua pedra, ela continua com sua sexualidade normal, o homem fabrica sua pedra. Se o homem não quer fabricar sua pedra, quer desperdiçar sua pedra ao sábado, ou seja, entregar sua pedra ao tempo, à velhice, à viejez, a Saturno, então, que lo haga, a mulher cinzela, fabrica, alquimiza sua pedra. Então, acá se habla 2 pedras porque é a obra ideal, com os 2 trabalham. Mas se um só trabalha, se pode cincelar a pedra também. Soporte do que estamos falando, que é o azufre pelo mercúrio. Toma uma parte de ouro excedente, muito puro, purga, purifica, limpa, fija com antimônio, já estudamos o antimônio, administra fogo lento por 12 horas, ou seja, trabalha na alquimia e também na caridade universal. 12 horas significa caridade universal, 12 é o número do apostolado, é o número do serviço, é o número do Cristo. Então,
depois de uma fase avançada de alquimia, precisa-se trabalhar muito por la humanidade. Precisa trabalhar muito com o serviço. E no final do trabalho, no meio do trabalho, já estamos a um terço. Estamos um terço morrendo por la psicologia, um terço nascendo por la alquimia, um terço servindo, um terço do tempo, da agenda, dos trabalhos. Porque no começo é tudo desequilibrado. Muitas pessoas se querem muito tempo na alquimia, outros na psicologia, outros solamente em serviço. Mas o ideal do gnóstico é equilibrar o trabalho em os três fatores de revolução de la consciência que estão aí muito claramente hablados, né? E depois desse ouro purificado, se torna medicina pura, com uma tintura preparada para entrar e operar em todos os corpos. Ou seja, o mercúrio transmutado, rojo, por isso o rei está rojo, que é o último estágio do mercúrio. Primeiro é negro, depois é branco, depois é amarillo, depois é rojo. Vamos falar disso quando falarmos de catedral. Esse último estágio tem que servir, né? Este simples metal se transformará em bom ouro fijo, né? Então, acá encerramos as claves da alquimia de Vasily Valentin. Estou falando bastante, até mais do que o tempo me permitiria. Talvez não consiga falar de todos os dibujos de Nicolas Flamel Pernelle, porque são 13, mas são mais simples, porque é uma figura solamente. E então, vamos começar a falar deles. Temos aí uns 10, 15 minutos para isso. Depois abriremos para perguntas, né? Vou tomar uma aguita aqui. E vamos agora falar de la síntese, entonces, de la obra de Vasily Valentin. Palavras de ello, né? Pero não é necessário buscar tu semilla nos elementos, tierra, fuego, agua y agua. Es que nuestro esperma, nuestra semente, ya habla de esperma, vean la indicación. Não está tão lejos, não está tão longe, porque está próxima, está cerca do lugar onde nossa semilla, nosso sêmen, do homem e da mulher, espermatozoide, óvulo, falando diretamente, tem sua estância estável e sua habitação. Solo llegarás a ele si rectificas el mercúrio, el azufre e el sal. Como se rectifica el mercúrio? No ejaculando, no tendo orgasmo, visitando o interior da terra e rectificando para encontrar a pedra oculta. Este é vitriolo. Como se rectifica el azufre? Transformando o desejo animal, o instinto, em ânsia espiritual, em erotismo, por la própria esposa, por el próprio esposo. Como se rectifica el sal? La sal, transmutando os cuerpos, porque la sal, como estudiamos na primeira lição, é o símbolo do corpo. Claro, a sal de filósofos, né? E se hace certa conjunção inseparável, o homem e a mulher, de tu alma, tu espírito e tu corpo, que por outra parte, por toda a eternidade, não se romperá, se não se pode apagar, porque isso, hecho o trabalho, tus cuerpos te levará para outra vida. Então, esta dibuja a la derecha é muito lindo, porque tem a pareja cuidando del hornillo, os dois, observem. Um está em oração e outro está em operação, sempre assim, um rindo, outro orando, a outro orando e outro rindo, e sobre a bênção de los ángeles para que o mercúrio filosofal se forme, o ninho de ouro de alquimia, no vaso hermético que está arriba de la figura. Bueno, vamos começar a falar então de Nicolas Flamel e Pernelle. Se não for possível encerrar hoje, falaremos no princípio da leção próxima. Não se preocupem, não faltará material nem tempo para isso. Isto é importante. Flamel e Pernelle foram uma parelha alquimista que viveram em Paris nos anos 1300, século XIV. Flamel hizo una peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela. Santiago, sabemos, ya hablamos de eso, es el patrono de la alquimia, ¿no? Y Flamel también descobre o laboratório en la propia Pernelle, né? Flamel se quedou décadas procurando
materiales, procurando fuego, procurando hornillos, metales, importava de Itália, de Alemanha, de Inglaterra, os melhores materiais e deixava a sua esposa solita, trabalhando madrugadas inteiras. Depois, um belo dia, descobriu um livro, que muitos dizem que é ele que escreveu, mas eu deu o nome de livro de Abraão, Abraham, e depois de ler este livro e começar a praticar com Pernelle, veam que Pernelle tem dois instrumentos alquímicos, um socador, um moedor, e el matraz, que é uma vasilha, para preparar os materiais para depois pô-los em hornilho. Este socador, este macerador, é símbolo de la autoobservação, é símbolo de transformação de impressões, é símbolo de compreensão de los egos, para depois, dentro del matraz e del cadinho, se poner dentro de la forja, dentro del sexo. Então, não se submete ao cadinho um matraz vazio. Primeiro, tem que moler, reduzir, enfraquecer os elementos pesados, os secos. Por isso que o maestro nos fala da necessidade de compreender os defeitos antes de submetê-los à alquimia. Senão, não estarão prontos para a fusão, para a transmutação, para a eliminação das impurezas, ¿no? Então, é muito interessante essa figura de Pernelle, porque tem também 5 globos sagrados, os 5 aspectos da Madre Divina, está nos indicando em verde claramente o crescimento no trabalho, né? Flamel e Pernelle também dominaram a metalurgia, se quedaram ricos, auxiliavam muitos hospitais em França. Hoje, em Paris, existe uma casa deles, na Rue de Montmorency, que já estuvo várias vezes com Heloísa nesta casa. É a casa de pedra mais vieja de Paris. É um monumento nacional. Tem uma plaqueta aí à direita da foto da fachada da frente da casa. Hoje é um restaurante de cozinha francesa, muito bom. Pero tem muitos símbolos alquímicos esculpidos e originais em pedra, em granito. Abaixo de Flamel tem aí uma das colunas, né? Está escrito N de Nicolas, e à direita tem um P de Pernelle. Então, esta casa é muito interessante. Todos que se vão a Paris, se sai de Ilha de França, de la Ilha de la Catedral, em Rio Sena, em Paris, se vai a norte, você passa Pompidou, que é um centro cultural, uns 300 metros de Pompidou, se dobra, se vira à esquerda, e você está em Rue de Montmorency. Allá está uma rua, uma casa, que é um albergue, que cuidava de doentes e de ninhos, que Flamel e Pernelle faziam obras de caridade, e também muito hábeis, porque eram cristianos, católicos, e haciam todo isso em las barbas, como se habla em português, pelos bispos e do papa e todo, porque escreviam e tinham muita plata. E veio que habla o maestro Samael sobre os dois. Nicolas Flamel, tão grandioso, escreveu magníficas obras, hizo muito por la humanidade, ensinou todos os passos de la Grenoble, não caiu em la Inquisição por milagre. Les direi que todavia existe, está vivo, e que goza de perfeita saúde e larga vida. Reside no Indostán, que é a Índia e todos os países em volta dele, com sua antiga esposa, Pernelle. Tem larga vida, tem el elixir, la medicina universal, tem la panacea, tem la pedra filosofal. Ele realizou a grande obra, é um imortal, assim habla o maestro Samael de Flamel e de Pernelle. Então, este é fantástico porque com Paracelso, sua esposa não se quedou famosa, com Basílio Valentim não, com Hermes muito menos, pero tuvo esposa, não? E Flamel e Pernelle são famosos. Então, Pernelle é uma santa gnóstica, uma santa alquimista, uma maestra alquimista,
de las mujeres alquimistas, ¿no? Toda mujer que precisa de una ayuda especial en alquimia, la maestra Litelantes e Pernelle são especialistas nisso, né? Continuando, temos mais uns minutitos. Esta é uma descoberta incrível, isto é inédito, não verão isto em nenhum livro, nada, porque é uma descoberta nossa. Em Paris existe uma rua, uma calle chamada Flamel e outra calle chamada Pernelle. Esta calle está cerca de uma igreja que hoje só tem a torre da igreja, que se chama Igreja de Saint-Jacques. Saint-Jacques, Jacques em francês, ele é nome para Tiago. James em inglês, Jacques em francês, Tiago em latim, né? Es un de los apóstolos, el Cristo y el Padre, el propio Yahweh, el patrono de la alquimia. Né? E nesta torre ainda se vê uma estátua de São Jacques mirando para Santiago de Compostela, mirando para o caminho alquimista que saía de Paris, passava por Vale do Loire, depois pelos Pirineus, depois São João de la Porte, e tudo isso, e se quedava até por el norte de Espanha, até Santiago de Compostela e depois a Finisterre. Então, todos os alquimistas antigos, Paracelso, Basílio Valentim, Nicolas Flamel, Pernelle, todos hicieron este caminho porque é um caminho alquimista. Não é um caminho cristiano, é um caminho celta, é um caminho alquimista. Então, Flamel e Pernelle têm duas calles que estão em formato de cruzeiro e estão embasados na igreja de Santiago, que é uma bolita roja. Outra boleta é o Palácio do Rei, que tem a Sainte-Chapelle, que é famosa. Nesta pontita esquerda aqui é um parque, não? Que foi queimado vivo o grande mestre templário, Jacques Molay, nos anos 1350. Esta é a Ilha de France, que está em Sena, né? De la Lutecia, de um antigo povo celta, e são locais muito especiais e sítios antiquíssimos. Então, no Palácio do Rei, nós outros já sabemos quem é o rei da alquimia. Notre-Dame de Paris está em outro vértice, e Santiago, o sagrado Iaú, está em outro vértice, e formam exatamente o símbolo de azufre. Então, em Paris, temos um triângulo formado por esses três monumentos, Igreja de Santiago, Palácio de Sainte-Chapelle, Palácio do Rei, hoje é uma delegacia de polícia. E Notre-Dame, la Madre Divina, el fuego, el rei, la água, la madre, en la ilha de Sena, en la ilha del amor. Sena, em celta antigo, significa amor. E estão, então, o rei e rainha em amor, hacen el origo, que é a igreja de Santiago, que é o lo del Mantranguiaú, e formam com Flamel e Pernelle uma cruz arriba em la calle de Paris. Aqueles que tiverem curiosidade hoje, peguem no Google Maps e vejam como na cidade de Paris está oculto o símbolo de azufre, de fogo amoroso, né? É muito lindo. Esse é um dibujo antigo, à direita de la iglesia, não é mais assim, está toda demolida, quando fizeram a reurbanização de Paris se perdeu. Hoje vamos falar deste dibujo, vamos falar que foi um dibujo que eles sintetizaram a grande obra, o livro chamado Livro de Plomo de Abraham, em que puseram 13 etapas da obra. De 13, o maestro Samael nos explica, nos aclara que são as pruebas funerales do arcano 13, ou seja, as pruebas de transformação profunda. O arcano 13 é um arcano no tarot, en la cábala, antes de ser el arcano de la muerte, es arcano de transformación. Para los alquimistas, vimos mucho eso en la simbología de Basílio Valentim, la calavera, la muerte, el ataúd, y todas esas cosas son símbolos de transformación, no de fin, no de dor, no es este el significado. El significado de pruebas del arcano 13. El maestro habla también, mucho pocos son los seres humanos que han podido pasar
las pruebas del arcano 13 de la Cábala. Y las figuras de Abraham judío, que son los propios dibujos de Flammel Pernel, tienen entonces estos alquimistas sintetizaram a obra em um portal, em uma capilla de um cemitério que não há mais. Este cemitério se chamava Cemitério de los Inocentes, inocentes em alusão a los niños que o rei Herodes mandou matar quando o Cristo Jesus nasceu, e para que a profecia de que o Messias no se cumplisse, mandou matar os niños. E então, este é muito simbólico também internamente. E Flammel Pernel, então, em cemitério de los inocentes, mandaram, porque tinham muita plata, eram ricos porque fabricavam ouro alquímico, mandaram pintar isto. Não existe mais esta figura, esta é uma reconstituição artística de aquela época, pero es una reconstitución muy fidedigna porque tiene varias fuentes. Hoy, cuando vamos a un punto turístico, sacamos fotos, fotografías. Antigamente hacían de dibujos, ¿no? Desenhos, e isto, entonces, en varias fuentes se pudo restaurar esta figura del cementerio de los inocentes. Para quem já estuvo em Paris ou conosco em Paris, eles mercados de Les Halles, né, os mercados da cidade. Em português, em espanhol se fala Les Halles, né, em francês se fala Les Halles. É um mercado que hoje é um grande centro comercial, com mercados e tudo, mas allá era um cemitério de Paris que foi esvaziado em século XV, 14 para 15, porque havia problemas de saúde, né? Os ratones e os cadáveres, por causa da peste negra, llenaram o cemitério, e estes corpos foram então trasladados por ordem do rei para as catacumbas de Paris, que é um local muito interessante também para visitar. Vivemos allá para fazer meditação sobre a morte, as catacumbas onde foram trasladados os huesos destes de cemitério. Então, este dibujo é especial, o maestro Samael habla de ello, e o maestro Samael também hizo a develação de las figuras. E isto que trazemos acá para que conosco. Agora, este que estamos trayendo são estudos do maestro Samael. O maestro Samael hizo develação de vários alquimistas, né? Um deles é Paracelso, que já hablamos, habla de Basílio Valentim também, habla de Hermes Trismegisto e habla também de Flammel Pernel. E o maestro Samael, então, en este livro que está posto allá, Manus Opus, grande obra em latim, nos habla que a primeira figura é o Mercúrio de los sábios, ou seja, o princípio do trabalho é o mercúrio de los sábios, ou seja, el semen del hombre e semen de la mujer. Não cansamos de repetir isso, porque muitas pessoas, por desinformação, acreditam que solamente os homens transmutam o mercúrio porque solamente eles têm semen. Não, as mulheres também têm semen. Claro que não têm o semen físico, como tem o homem, com toda a constituição do esperma físico. Pero tienen energía, tienen fluidos, tienen lo más importante que es la semilla crística, que son sus óvulos. Entonces, esto que es importante. Y vean que habla el maestro Samael, que el ángel Saturno, el señor del tiempo, el sabio, el anciano de los días, ya hablamos de eso cuando citamos a Basílio Valentim, está vigilante para que el iniciado no derrame el mercurio. Então, aquela gadanha, aquele instrumento de corte que tem o ángel de Saturno em las nubes, é para ceifar, cortar o iniciado se ele derrama o semen. Então, a primeira figura de Nicolas Flamel Pernel no cemitério de los Inocentes de Paris, do século XIV, era a respeito do mercúrio. A clave básica é no eyacular o semen, para que no se perca el fuego, para que no se caiga en la falta de luz.
Entonces el maestro nos habla de eso. Quien pierde el fuego, quien pierde la agua, disculpen, pierde el fuego. Quien pierde el fuego pierde la luz. Y quien pierde la luz cae en trevas. Entonces todo empieza con el Mercurio. La segunda figura, solo regresando un poco, estamos viajando por este dibujo todo. Ya vimos a la izquierda arriba el Mercurio, ahora vamos al Monte de las Serpientes, que es el segundo dibujo. La montaña de las 7 cavernas y 7 serpientes representan los cuerpos del hombre. Representan también los chakras del hombre. Representan también las 7 serpientes de los cuerpos físico, etérico, astral, mental, átmico, búdico, manásico, el espíritu, alma y conciencia, como queramos llamar, o dentro de la cábala también hay una relación entre los cuerpos y los sefirotes, o las céfiras, o las dimensiones o esferas divinas. Entonces, es importante eso. El trabajo comienza con el Mercurio, en dibujo 1, y continúa teniendo conciencia que el camino está en las 7 cavernas, donde están adormecidas las 7 serpientes que van a hacer florecer los 7 cuerpos, ¿no? El tercer dibujo ya es el trabajo con la pareja, el trabajo con el esposo o con la esposa. Vean que acá en dibujo 1 y 2 no hay pareja, no hay compañero, a partir de 3 sí. Se llama el jardín de las Hespérides, donde hay un hombre y una mujer cuidando, celando de un jardín. Y ese jardín tiene un roble carvalho en portugués, ¿no? Tiene un roble hueco, un roble seco, que no está muerto, que está florindo, pero está florindo un roseiral, un rosal. Entonces, esta es la árbol que en ser humano normal, con sexualidad común, está seca, está sem vida, e com el cuidado del mercúrio, el cuidado del jardín, e principalmente de la fuente de agua blanca, que está abaixo do dibujo. Podem observar acá uma fuente. Então, temos uma fuente blanca, e la pareja cuidando, e el roble, e as rosas, o carvalho, e as rosas e o casal cuidando das rosas. El roble representa los cuerpos que precisam ser transmutados com sua força. O roble, o carvalho, é um árvore muito sagrado em Europa, em vários países do mundo, e principalmente para os druidas, né? Nós temos também diplomados sobre runas, estudos rúnicos e nórdicos, e o próprio nome druida, ou druideza, significa sábio de roble. Então, porque el mantra de magia elemental de Carvalho es mantra duí, donde viene la palabra duidra en celta antiguo. Entonces, vean cuánta correlación existe en eso. Los habitantes antiguos de París, antes de los romanos, se llamaban de la Lutecia, los Parisi de la Lutecia, la región se llamaba Lutecia, e eram celtas, tribos celtas, e tinham druidas, tinham sacerdotes e druidesas, sacerdotisas que ensinavam a alquimia através da sabedoria de Hopi. Então, não vamos aprofundar isso, porque também é possível falar da mesma simbologia através das runas nórdicas, de Odin concebendo, o Wotan concebendo as runas e tudo isso. Mas vejam como a nossa é linda, maravilhosa, porque relaciona todas essas tradições maravilhosas que estão sintetizadas em las catedrales góticas como livros de piedra, ¿no? La figura 4 é el rei Herodes, mandando decapitar los inocentes, ¿no? Los niños. Entonces, esto tiene 2 significados. El rey Herodes puede significar el bandido, el vilão, el malo, como el rey hebreo que hizo eso con las crianças en aquella época de Jesús.
Y esto también significa los yos, los egos, los defectos humanos que no permiten el crecimiento de nuestras virtudes. El niño de oro de alquimia son nuestras virtudes. Entonces Herodes es posible significar el mal, pero acá está significando el Señor de los días, que también puede matar los defectos humanos. Entonces Herodes, como todo en la naturaleza, puede ter la ley de las analogías directas o la ley de las analogías de los contrarios. Por eso que el maestro habla que en la clave o figura 4 hierográfica de Flammarion Pernel, la figura 4 habla de la muerte de los defectos e também do cuidado que devemos ter, porque um defeito psicológico não permite que a virtude nasça. Eu tenho 40 anos já de caminhada gnóstica e também de instrução gnóstica, 40 anos. No primeiro ano de estudos de Gnosis já hice o curso de formação de instrutores. Aprendi que o trabalho psicológico não é apenas com o ego, é também e principalmente com o desenvolvimento de virtudes. Há duas formas de se depurar, ¿no? Uma forma é poner limpeza, poner luz em um ambiente, que são as virtudes. Outra forma é eliminando os defeitos. E o maestro habla disso. O maestro habla que o trabalho da morte de los defeitos para o nascimento de las virtudes. Entonces, si tiene orgullo y quieres eliminar el orgullo, hay dos vías, dos Herodes. Mata el orgullo, por un lado, y desarrollas la humildad, por otro. Si tiene la ira, mata la ira con la Madre Divina y todo eso en el fuego alquímico. Y por otro lado, forja la alma, las virtudes de la paz, de la serenidad, que son las virtudes correspondientes a la ira. Entonces, muchos instructores gnósticos centralizan la habla apenas en los defectos, apenas en mal, en el ego. No, tiene que haber un equilibrio también con las virtudes, porque la gnosis es felicidad, la gnosis no es tristeza, la gnosis no es miedo del ego, la gnosis no es sombra, la gnosis es luz, es alegría, es felicidad, es una filosofía solar. Entonces, trabajar con virtudes. Estamos ensinando esta cuarta llave hieroglífica de Flammarion Pernel. En la quinta tenemos dos serpientes, o sea, dentro de nosotros tiene la serpiente del mal, ¿no? Que es la serpiente tentadora del Edén, que es la serpiente de mal en el desierto. E as duas estão disputando, estão peleando por la vara. Esta figura representa isso. A serpiente tentadora del Éden e a serpiente de bronze, que é a serpiente de Esculapio, ou a serpiente de la medicina, que curava o povo em las personas em deserto. E esto, o segredo de la serpiente, é justamente dominar com vontade, dominar com força, conscientes, vontade, determinação, disciplina, foco, trabalho continuado, ¿no? Indústria, como hablan os alquimistas, Áscalo com grande indústria. Esto representa no caminho do alquimista esta pelea interna. Depois temos a serpente já vencedora, a serpente que se cristifica, significa llega al cerebro, pasa por el corazón, o sea, la serpiente victoriosa, cuando hablando en una lenguaje alquimista, los vapores seminales del hombre y de la mujer, el cocimiento constante y correcto, y con un trabajo psicológico paralelo para se tener los méritos del corazón, o sea, trabajar con virtudes, trabajar con la eliminación de los defectos. Esta serpiente que venció la otra en la clave 5 llega al cerebro. Y ahí tenemos una iniciación vencida. La primera iniciación del cuerpo físico, la segunda del cuerpo vital o etérico, la tercera, la cuarta, la quinta, así por diante.
Entonces, muy interesante vermos acá también los 8 montes, que son las pruebas atrás del dibujo, y un nono monte, un nono montaña donde está la cruz de la serpiente formando, ¿no?, el caduceo de Mercurio, el caduceo de Hermes. La próxima etapa es esta serpiente tener alas del espíritu por la conquista terrestre. Después la séptima figura o clave de Flamel es justamente el dominio de los 4 elementos, o sea, son 4 serpientes arrastrándose con el oro potable, o sea, las serpientes de los 4 elementos dentro de nosotros, alimentadas o nutridas con el oro potable o con el mercurio transmutado en la forja alquímica, representa el dominio sobre fuego, aire, agua y tierra. Las personas que quieren dominar el fuego tienen que dominar primero su fuego interior, hacer magia elemental con su fuego interior. Las personas que quieren dominar el aire, por ejemplo, la proyección astral, tienen que dominar su aire interior, sus pensamientos. Y así con el agua, las emociones, así con la tierra y el plano físico. Entonces, los gnomos y pigmeos elementales de la tierra no obedecen personas que no dominan su tierra filosofal interior. Las ondinas y nereidas elementales de la agua no obedecen personas que no tienen su emoción o su agua, su mercurio interior disciplinado. Y así sucesivamente. Entonces, esto es una figura en la clave 7 de magia de los 4 elementos que se trabaja en la gran obra, ahora ya traducidos de los 3, sal, azufre y mercurio, que hablamos en la primera clase, después para los 4 elementos materiales o de constitución humana para el trabajo. También la tierra representa el cuerpo físico, el fuego el cuerpo vital, el aire el cuerpo mental y la agua el cuerpo astral. Entonces hay mucha simbología. Y veo que las serpientes también están a beber agua de una fuente que está acá en medio, ¿no? Una fuente de agua que es el mercurio transmutado. Cuando nosotros no transmutamos nuestra agua lustral, sea solteros o sea casados en la alquimia sexual de conexión, lingam yoni, las serpientes no se alimentan. Entonces, las serpientes interiores se alimentan de hidrógeno superior, hidrógeno Si12, o exocehari iluminado, o mercurio lustral, mercurio transmutado. El maestro también habla de esta figura que es la central de Flamel Pernelle, que es el arco de la victoria, donde los 2 alquimistas están de rodillas, están ajoelhados. Rodillas en portugués se llama joelho, né? Então eles estão ajoelhados. Flamel à esquerda, Pernelle à la derecha. Espero que a reprodução digital não inventa as figuras, às vezes hace isso, pero Flamel à direita, à esquerda de nós, à direita da figura, e Pernelle à esquerda. Como en un altar, ¿no? Como en las aras de las religiones solares. El hombre de frente, a la izquierda de quien habla para el altar, y la mujer a la izquierda, o del altar o derecha de quien está mirando al altar. Y esto entonces está representando que los peregrinos llegaron ao lugar sagrado, ou seja, conquistaram a grande obra, né? Vejam que escreve o maestro Samael em livro Manos Opus, não? Ele escreve assim: dentro do arco da vitória alquimista está Flamel como peregrino, levando um manto com naranja, negro e branco, colores que simbolizam a transmutação sexual, e arrodilhado aos pés de São Pedro. Depois vamos comentar isso. E Pernelle, a esposa alquimista de Flamel, está de rodillas ante San Pedro porque ella es la compañera de la alquimia con la que se practica la magia sexual.
Então vean como esta pareja é maravilhosa que hacían as coisas juntos, estão representados juntos. Muitos alquimistas, mulheres ou homens, estavam solitos, não apareciam juntos. Acá os dois chegaram aos cielos de ouro, aos cielos de la piedra filosofal, ao globo sagrado que está o próprio Senhor em centro da figura para lhes entregar. Chegaram juntos. Então, Flamer e Pernelle dão o exemplo de que é possível e necessário e mais rápido caminhar juntos, pero cada um com seu mérito, com suas condições. O importante é trabalhar. Temos também acá um aclaramento, não? Porque em livros do maestro Samael que pesquisei, em todas as edições e traduções, maestro Samael habla que Flamel está arrodillado diante de San Pedro, que é o que tem a espada na esquerda da figura, ¿no? Pero el propio Flamel en su libro, las 13 figuras de hieroglifos, habla que este es San Jacques, es Santiago. Entonces debe ter habido un error de transliteración de conferencia del maestro, ou alguma tradução, ou alguma edição, são aqueles erros que se perpetuam. Eu, então, coloquei o original do maestro, que está aí, escrito, item 8, e abaixo coloquei uma observação que este pode ser São Pablo, algumas observações, em algumas interpretações de São Pablo, mas provavelmente Santiago, como o próprio Flamela habla em seu livro, que é Santiago. Santiago, em Espanha, é conhecido como Santiago Matador de Moros, matador de los invasores árabes da Península Ibérica. Do século VIII até século XII ou XV, em algumas regiões, os muçulmanos invadiram por norte de África e hicieron uma cultura maravilhosa. Todos nós outros ibéricos, eu tenho habla portuguesa, vocês, a maioria, têm habla castelhana, têm uma grande influência árabe, uma grande influência muçulmana, porque se quedaram no sul, até meio de Espanha, por 700 anos. Então, é uma influência muito rica. E, então, esta influência que levou em umas batalhas em Espanha a los cristianos, quando estavam peleando com os exércitos muçulmanos, a invocarem Santiago. E então, hablam as tradições que Santiago apareceu com uma espada e derrotou os muçulmanos, por isso se llama Santiago Matador de Moros. Claro que, neste caso, os moros representando os bandidos, né, os invasores. Não nada a ver com a cultura muçulmana e tudo isso, que sabemos que o mundo é hecho de invasões. Né? Todos que estamos acá somos produtos de invasões. Hablan que son colonización, que expansión de la civilización, pero son invasiones. Los portugueses invadieron el Brasil, los españoles invadieron la América Latina, los ingleses y franceses invadieron el Canadá, Estados Unidos. Entonces el mundo es así. No solamente tenemos esta observación, no es una invención de Sergio Link, probablemente es un error de traducciones o de transliteración que Flanella está arrodillado a los pies o de San Pablo. San Pablo significa la gnosis, la sabiduría. San Pablo es el discípulo, ¿no?, de Jesús, de la gnosis, del conocimiento del Cristo íntimo. San Pablo nos da la cultura del Cristo íntimo. Y San Pablo también, antes de su conversión al cristianismo, era caçador de gnósticos, caçador de cristianos, né? Hacía las caçadas, depois, no caminho a Damasco, se converteu. Ou é Santiago, que era o próprio apóstolo de Jesus, diretamente, discípulo ao vivo de Jesus, e também tem a espada por causa disso que falava Santiago, matador de moros, que é uma tradição 500 anos antes deste dibujo de Flamel. Y Pernelle, sí, no hay duda, está a los pies a la derecha de San Pedro.
Este San Peter, ¿no? Es el Señor que tiene la clave del cielo. Y la clave del cielo es la alquimia. La clave del cielo está en patar, ¿no? Que es el nombre original de Pedro, patar, con las letras P, T y R. Este patar, entonces, no piedra, es la piedra cúbica, es la piedra alquímica a ser cincelada. Entonces, San Pedro es el discípulo de Jesús, de la iglesia, de la comunidad crística. Iglesia significa comunidad, que está en la base de la iglesia, es la piedra. Tu és Pedro, e sobre tu edificaré mi obra, habló Jesús. Esto significa que la iglesia cristiana interior tiene bases en Pedro, en el apóstolo interior, discípulo del Cristo interno, que trabaja con la piedra. Entonces es muy interesante. Vemos Santiago, Iago representa Iaô, ignis, água e origo. Toda a origem está no fogo e na água. Já estudamos isso. Ignis é sulfur, enxofre, e água é mercúrio. O mercúrio deve fecundar a água para que o sal se regenere. Habla el dictado alquimista, já estudamos acá isso. Então, se queda muito simples agora compreender este arco com esta clave de que Pedro significa o sexo, el altar interior, la pedra filosofal cincelada, perfectamente armonizada, e Santiago ou São Pablo representam a sabedoria para hacerlo. ¿Está bien? Después, si tienen preguntas, van poniendo en el chat o hacen al vivo al final de la exposición. También tenemos la nona clave, ligada a dos dragones, que representa la guerra interior, ¿no? Del ser con el ego, el Cristo interno con el yo psicológico. Entonces, está lá también representada la necesidad de vigilancia entre estas dos partes dentro de nosotros. La 10 habla del hombre y de la mujer trabajando. Estas son frases que hablan de la justicia, del equilibrio, de la misericordia dentro de las fajas o flâmulas en la pareja, pero acá, miren, son un casal, una pareja común, con instrumentos alquímicos. Ella tiene un instrumento alquímico en la mano, ¿no? Entonces, hombre y mujer trabajan. La clave 11 ya nos enseña que el trabajo se hace en cuerpo, alma y espíritu, los tres resucitados con el poder de la piedra, y que es el sexo, y que la clave del cielo es el propio arcano, la propia magia sexual, o el trabajo alquímico, ¿no? Entonces, reafirmando que estes estão muertos, por isso estão blancos, estão pálidos, muertos en la agua de la vida, el cuerpo, alma y espíritu, y con la piedra filosofal pueden llegar a la resurrección. Por eso que los tres están fantasmagóricos, muertos, con sus cuerpos lunares, y con la piedra filosofal pueden ser transformados en cuerpos iluminados, cuerpos estigmatizados por el fuego, cuerpos solares. La clave número 12 ya son los reyes, los dos que estaban trabajando, que llegan al estado angelical, conquistan las alas del espíritu, porque las serpientes en sus dos caduceos, los dos varas de la columna, ascendieron, subieron. Entonces tienen las alas. Entonces, esta figura 12 del apostolado, el trabajo de los dos, es la misma de la 10, pero después del trabajo. La 10 está ligada a la vida cotidiana, a la roda de Sansara, al arcano 10 del tarot. Está ligada al trabajo. Entonces están trabajando, como ustedes que están oyendo, yo que estoy hablando. Hoy trabajamos profissionalmente, cuidamos de coisas, vamos ao mercado comprar, temos que comer, temos que ir ao banho, tudo isso é a vida 10. Temos que continuar para, depois de ressuscitar,
llegarmos al estado angelical. Entonces es 12. Y la figura 13 es el dominio completo del fuego. Por eso que este iniciado de color violeta, que representa el faisán, o faisão, o pájaro sagrado de la alquimia, está dominando el fuego. El león representa el fuego, el azufre en la alquimia. Entonces tenemos las 13 figuras de Flamel Pernel. Vean que para aquellos que estaban atentos a las clases anteriores, se queda muy fácil interpretar y entender, porque hay muchos segredos alquímicos en todo eso. Acá hablamos algunos, y hay otros que hablamos en otras clases que están contenidos en estos dibujos. E o trabalho de síntese da obra de Flamel Pernel, depois de muito tempo estudando, buscando os elementos para o laboratório do filósofo, o laboratório alquimista, migrando, peregrinando, deambulando por lugares místicos. Flamel hizo isso, viajou por toda a Europa, buscando a pedra sagrada. Flamel regressou a Paris, a sua casa, e descobriu que o verdadeiro e único laboratório alquímico para ele é sua esposa Flamel. Então, muitas pessoas se quedam estudando, fazendo diplomados, cursos, se esquecem de trabalhar. Se têm um namoro, se têm um companheiro, uma companheira, este é seu laboratório alquímico. No outro, mais novo, mais belo, mais rico, com mais dinheiro, ou mais sábio, ou que apareça mais intelectual ou mais sábio. Este é o próprio trabalho alquímico. O próprio laboratório alquímico é para a esposa, o corpo de seu esposo, e para o esposo, o corpo, a mente, o coração, o amor de sua esposa. Então, este é o maior ensinamento de Flamel, porque ele mesmo fala que se quedou décadas, muitos anos, procurando o laboratório, a pedra e todo este, o polvo de projeção, que solamente encontrou depois que se foi a Santiago de Compostela, em Galícia, no norte de Espanha, e teve uma iluminação por Santiago que falou: bota para casa e cuida de tua esposa. Ela é o laboratório. Algumas histórias míticas até falam que Flamel tinha comprado muitos instrumentos, duernos, e retortas, e matrazes, e cadinhas, e tudo isso, e colocado em carroças, em coches, e quando soube disso, vendeu todo aos pobres e foi encontrar seu verdadeiro laboratório alquimista. Então, esta é uma grande lição. Não se quedar perdendo em teorias, em intelectualismos, em discussões inúteis, perder tempo com detalhes, em coisas que não são importantes. É melhor saber um pouco e aplicar do que saber muito e não aplicar. Então, a Gnosis nos dá muito. Se nós aplicarmos um pouquinho de já teremos o suficiente para caminhar rumo à obra do Padre. Depois regressaremos a esse exercício alquímico, que é um mantra alquímico, e falaremos do significado alquímico del INRI, que são vários, é muito rico isso.